Olá, pessoal. Vamos para mais um podcast aqui no Gestão em Ação. Hoje vamos falar de um tema muito importante na nossa jornada de sustentabilidade, que é o saneamento. Um tema tratado nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas comunidades afastadas. E tudo isso a gente vai tratar aqui no nosso episódio com um especialista, o Luiz Fázio. O Luiz, ele é presidente de uma ONG chamada Biosaneamento. Tem uma experiência vasta nesse tema e vai, com o seu conhecimento, a sua experiência, trazer muito conteúdo aqui na nossa entrevista. Então, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado. É realmente uma oportunidade muito grande. A gente, como um dos objetivos da nossa ONG, é falar sobre o assunto. Acho que é um assunto que as pessoas não falam, entendem que não estão dentro da sua capacidade de ação, né? Que é a responsabilidade do governo, só ver aquele rio passar poluído por perto e não pode se sentir impotente para tratar do assunto. Então, já cruzei essa jornada, vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui. Muito bom, Luiz. Luiz, fala um pouco, né, da Biosaneamento, de você, né, da sua formação, o tempo dessa ONG e o escopo que você já vem desenvolvendo. Fala um pouco para a gente, por favor. Então, a minha carreira, eu sou engenheiro civil, né, formado pela Universidade Pública de São Paulo, com muito orgulho, e tive uma boa formação básica de saneamento, mas não trabalhei no começo da minha carreira como sanitarista. Eu, logo recém-formado, fundei uma empresa que existe até hoje, né, de engenharia, de obras, que atendia com empresas privadas. Mas por volta de 2015, em 2015, quando eu fui trabalhar como voluntário numa construção de uma casa numa favela no Rio de Janeiro, Vila Beira-Mar, que para fazer uma casinha de uma ONG que chama Teton, incrível, que é parceira nossa hoje, inclusive. E chegando lá, como engenheiro, o primeiro choque foi perceber que eu ia fazer uma casa que não tinha banheiro. Eu falei, putz, eu me senti no lugar errado, como é que eu vou fazer uma casa que não tem banheiro? Aí cheguei na Vila Beira-Mar, o esgoto corria a céu aberto, o lixo era jogado na rua, tinham porcos sendo criados junto com crianças nos quintais das casas, aqueles crianças tinham a idade dos meus filhos. Foi um choque, né? A partir dali eu decidi que ia fazer alguma coisa, mas pensei, pô, fazer o quê? Né? Tinha essa visão de saneamento, uma coisa que eu tinha aprendido, sabia o que era, sabia o tamanho do buraco, né? Sabia que metade da população brasileira, né? Um dado super conhecido, ainda a gente pode falar desse dado daqui a pouco, mas não parecia muito tangível. Mas eu tentei começar a fazer algo, né? Já ajudava desde antes uma associação também que atende crianças no contraturno, que chama Instituto Anchieta Grajaú, e por coincidência o presidente desse instituto me chamou para... fazia trabalhos voluntários de engenheiro, apoiava construções para o instituto. Ele me chamou para resolver o problema de uma parte do terreno dessa associação que tinha sido tirado uma mata, virado uma favela e que estava tendo problema de saneamento. Eu estava chocado com as comunidades do Rio que eu conheci pela Teto e naquele momento eu ainda não fazia parte do conselho do Instituto Anchieta. Hoje eu faço, mas eu já ajudava. Eu falei assim, eu topo desde que a gente possa fazer alguma coisa que se estenda para as outras comunidades que eu estava na cabeça, aquela memória viva. Então esse foi o começo da ONG, mas foi uma jornada muito grande. Assim, a gente começou fazendo, a partir do conhecimento ali do Guilherme Castanha, que o Instituto Anchieta tem uma pegada de permacultura muito interessante. Então, tinha trazido o Guilherme Castanha, que é um especialista em sistemas baseados na natureza, que tratam o esgoto de uma maneira natural, já que é uma matéria orgânica e a natureza sabe lidar com matéria orgânica. E uma delas é o biodigestor. Foi o que batizou o nosso nome. Hoje a gente é muito conhecido como a ONG que faz biodigestores, mas a gente já mudou bastante, né, ao longo da trajetória. A gente participou de 2 acelerações, e na primeira delas o Kimberly-Clark, Banheiros Mudam Vidas, né, da marca Neve, da Kimberly-Clark, e que a gente percebeu que a nossa atuação é o last mile, é a comunidade, e que a gente tinha que ter várias tecnologias, como um portfólio de tecnologias para entender o que se adaptava a cada realidade. Depois a gente participou da aceleração da Artemisia, que chama Lab Habitação, em que junto aí com iniciativas, a primeira aceleração era só iniciativas de saneamento, a segunda era principalmente de melhoria habitacional. Foi muito bom conhecer essas iniciativas e ao mesmo tempo a gente era o de saneamento lá e discutindo o problema, a gente percebeu que a questão
através de uma mentoria com o presidente de companhia de saneamento da Iguá, Gustavo Guimarães, falando com ele sobre o assunto. Ele falou, muito legal, você gosta de fazer obrinhas, você é engenheiro, né? Gosta de resolver o problema com obras, mas a minha dor como presidente de companhia de saneamento é o desconhecimento sobre as favelas. Eu não tenho informações secundárias, existe uma grande desinformação. Então, você quer impactar, você devia partir para conhecer a realidade das favelas, para ajudar as companhias de saneamento a atuar. Isso foi uma virada de chave, tive que sair da minha zona de conforto realmente, tive a felicidade de conhecer uma metodologia brasileira nordestina, né, criada em Recife pelo mestre José Carlos Mello, que mais de 30 anos desenvolveu um sistema que chama sistema condominial, que é um sistema especializado em tratamento, ou vamos dizer, focado para resolver o problema desse saneamento inclusivo, amplamente utilizado na América Latina. Eu tive o privilégio de apresentar um projeto na Latinosan ano passado e, assim, a cada 2 apresentadores citavam o sistema condominial, às vezes nem citavam que era brasileiro, mas ele é amplamente utilizado na América Latina. É um sistema que põe a comunidade no centro e entende a realidade da comunidade, que era o que eu precisava. Então, aí, a partir de então, a gente começou a focar em entender a realidade antes de aplicar a solução. A realidade nessas comunidades é muito singular, acho que a gente pode explorar mais isso, mas aí essa é a jornada que a gente tem feito. A gente tem também trabalhado com empresas que querem, né, nessa onda ESG, atuar positivamente em territórios, né, inclusive estabelecer relações transversais entre outras questões sociais, culturais e o saneamento, que são muito importantes. Tem uma pessoa que passa fome, que tem necessidades básicas, eventualmente não vai dar a mesma importância para uma questão ambiental, né? Ou uma questão, mesmo que isso afete diretamente, mas às vezes tem outras prioridades. Então a gente está numa jornada bem interessante. E Luiz, a situação do saneamento do Brasil, ela é crítica, né? Sim. A gente sabe que isso que muitas informações, talvez dados não sejam tão assim, reais. Você pode passar para a gente aqui um panorama do saneamento do Brasil? O que hoje é o grande desafio e a dor desse processo, né, no nosso país? Hoje o problema é muito grave e, além de muito grave, a única coisa que a gente sabe realmente é que ele é ainda muito pior do que o grave que a gente consegue enxergar. A gente tem um belíssimo trabalho que faz o Instituto Trata Brasil, que divulga os dados, em que a gente tem essa informação que a gente rapidamente pesquisa, aí metade da população brasileira sem coleta de esgoto, né, e outra metade dessa metade sem tratamento de esgoto, né, do esgoto coletado. Então você fala, putz, mas a gente não chegou nem na metade do tratamento, muito menos que isso. E infelizmente a situação é bem fácil de comprovar, muito pior do que é relatado, né? Porque a única fonte de informação, porque imagina que não é fácil você juntar toda essa informação, né? Tantos municípios do Brasil, muito diversos, comunidades regulares e irregulares, toda essa diversidade, mas o que a gente tem de praticamente exclusivo, a fonte de informação é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, que é um dado oficial, que é autodeclaratório, e exclui alguns grupos fundamentais onde o saneamento é muito não feito ainda, né? Eu vou dar um exemplo que é fácil de comprovar, como eu falei. Se você entrar lá num post, Trata Brasil São Paulo está top 5 de saneamento, que ele já tem 100% do esgoto coletado. Assim, é só entrar numa favela de São Paulo e você vai ver esgoto correndo a céu aberto, você vai ver qualquer córrego que passa, sai de uma favela, mora do lado de Paraisópolis, você vê lá na Bicamargo, passa um córrego que é puramente saneamento, esgoto puro. Praticamente puro. Então está chovendo, ele está cheio de esgoto. E porque no recorte do SNIS, na autodeclaração, você pode excluir as comunidades irregulares. Só que o problema está muito concentrado nas comunidades irregulares. Então, que tem um volume gigante de pessoas. Então, assim, eu particularmente acho uma cruzada absolutamente esclarecer isso. É bom estar falando disso aqui, porque a gente tem aí a meta 2033, né, pelo novo marco de estabelecer, universalizar o saneamento, mas como é que a gente pode fazer um plano brasileiro de universalização de um problema que a gente não sabe o tamanho? A gente não sabe, e ninguém sabe hoje qual que é o tamanho, porque não tem mesmo um estudo. Eu busquei muito, eu te garanto que não tem um estudo que diga onde a gente realmente está. A gente sabe que os dados assustadores que a gente tem, que vem do SNIS, ainda é muito melhor que a realidade. Perfeito. E vamos falar um pouco de tecnologia, né? Assim, hoje, numa situação, vamos colocar, já que você já trabalhou com comunidades, a gente está citando esse aspecto aqui, dá exemplos para a gente aqui, Luiz, de alguma comunidade que você chegou a fazer um diagnóstico, que foi feito um trabalho. Eu sei que vocês têm muitas histórias já de sucesso
em comunidades no Brasil inteiro, inclusive na Amazônia. Vocês fizeram trabalhos. Conta pra gente um que seja interessante, que possa ilustrar esse desafio que foi conquistado aí com sucesso. Sim, eu talvez citar a mais recente, uma que foi um sucesso muito grande pelo tempo e pelo 100% de universalização que a gente atingiu, junto com a Gerando Falcões, patrocínio do Detal, foi uma onda aí positiva que a Detal quis fazer de dar realmente levantar a situação de uma comunidade da cidade de São Paulo. Qual foi a comunidade? O nome da comunidade? Haiti. Haiti, Favela da Haiti. Favela da Haiti. A Favela da Haiti, na Vila Guilherme, em São Paulo. Perfeito. Em que ela estava dentro, foi acionado, né, a Gerando Falcões, que tem um programa de melhoria mesmo, geral, de favela, que é o Favela 3D da Gerando Falcões, que é um programa fantástico, muito bom estar associado a um programa desse. A gente hoje é um consultor bem relevante de saneamento para a Gerando Falcões em várias comunidades. E essa eu gosto de citar porque foi uma coisa muito rápida. A dor da comunidade era a falta de água. É uma comunidade, até uma exceção, porque a Sabesp fez um trabalho muito bom em favelas de São Paulo na questão da água. O esgoto está um pouco atrasado, está um tanto atrasado, né? Mais difícil também fazer esgoto do que água. Mas o Água Legal atingiu, mas ali não tinha o Água Legal. Eles realmente tinham uma rede autoral que era deficiente, assim, as pessoas não conseguiam ter água na caixa d'água, aí começaram a botar uma bomba, né, para resolver o próprio problema, e piorava a situação dos vizinhos, então aquela rede autoral estava caótica. Era a dor que foi pega ali no diagnóstico da Gerando Falcões. A Gerando Falcões, a Sabesp não ia chegar a tempo naquele caso para resolver o problema, a tempo que era um prazo necessário até por demanda do patrocinador, né? Do evento. Aí a gente propôs um sistema de distribuição de água, mas já fez já nos padrões da Sabesp a nossa proposta, de maneira que pudesse entrar dentro da Água Legal. Deu certo, a Sabesp abraçou, foi uma parceria incrível. Inclusive, depois, durante o processo, a Sabesp entrou e regularizou também a questão do esgoto. Então, em menos de 6 meses, a comunidade saiu do zero para a universalização completa. Então, mais uma comunidade que está jogando o esgoto aí, que vai parar no Rio Tietê, no caso, né? Teve um grande trabalho que foi feito no Rio Pinheiros, mas o Rio Tietê agora é o próximo passo, né? Mas ainda está muito passa pela coleta dos esgotos nas favelas. Das favelas. Nesse contexto, né, Luiz, a gente pensar numa comunidade, né, numa grande cidade, mas imagina nos grandes municípios do Brasil e falando aí também, né, da questão indígena, dos quilombolas. A gente pode expandir isso também para os pequenos municípios do Brasil, que é um grande desafio, né? Os grandes centros urbanos, você tem aqui, por exemplo, em São Paulo, você tem a Sabesp, você tem, né, em outros estados, né, redes de água e de esgoto já mais estruturadas, empresas privadas também estão entrando em grandes centros. Só que se a gente olhar a quantidade de cidades hoje que são cobertas por essas empresas, é um número, não sei, talvez 20% do que tem nas pequenas cidades, né? Cidades de 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil habitantes. Esse desafio também é grande para essas cidades menores, né? Você hoje vê que quantas dessas cidades têm efetivamente um sistema de água e esgoto efetivo? Você tem alguma informação desse? Na verdade, aí a gente entra de novo na questão dos níveis. Abaixo de 50 mil habitantes também existe muita desinformação. Né? Não tem, mas assim, é tranquilo dizer que a grande maioria não tem um sistema efetivo de coleta e tratamento de esgoto. É muito padrão. 50 mil habitantes tem muito município no Brasil de 50 mil. Não estamos falando só de comunidadezinhas isoladas, não. Tem muita coisa que está fora do radar. Sim. E o problema também não está restrito a essas comunidades. Agora a gente vai ter aí a COP30 e Belém é um caos. Tipo, Alagoas é um caos. Assim, eu conheço o bairro de Alagoas, que fui lá também, né? Conhecer. No estado, né? Você está no estado de Alagoas, né? Sim. Você tem em Maceió bairros que o esgoto corre no meio fio, né? E Belém idem, e é isso, né? Então, assim, mas os municípios pequenos, é muito interessante que a gente foi convidado há pouco tempo pela prefeita do município de Goianinha, que é uma cidade do interior relativamente próximo ao litoral do Rio Grande do Norte, né? E para despoluição do rio. E aí, despoluição do rio é coletar e tratar o esgoto, né? Então a gente também pôde observar de perto e a gente sabe o padrão é a falta do saneamento e aí o problema é assim um pouco mais complicado de ser resolvido dentro do contexto do marco regulatório, embora o marco regulatório tenha como assim, idealmente vai ter aquelas cidades menos lucrativas se juntando com grupos lucrativos, isso
funcionou, Equilíbrio. assim, por exemplo, no leilão da cidade, pegou uma parte mais, outra menos lucrativa, você consegue algum equilíbrio, mas assim, a gente sabe que muito município vai ficar para trás, né? E por causa da não viabilidade financeira do investimento que vai ser feito. Tipo, explorar o saneamento de um grande centro urbano pode ser muito lucrativo, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande capital, você vai ter lucro mesmo, porque é muita concentração. Perfeito. Você tem poucos metros de tubo, você tem aquela... É fácil, você está junto ali para você fazer uma coleta, um investimento relativamente baixo, uma manutenção, né? Mas agora, no município pequeno, a conta não fecha tão facilmente para você captar recursos e dar retorno para o investidor. Então, aí fica uma pergunta o que fazer. Esse é um dos grandes objetivos, um exemplo que a gente viu na América Latina, de muitas cooperativas atuando de uma maneira ativa, é um dos focos da Biosaneamento como uma associação sem fins lucrativos. Um dos motivos que a gente se mantém como uma associação sem fins lucrativos é justamente assim, para atuar esses lugares em que o negócio é menos viável, ser uma associação importante, porque é importante não pagar imposto mesmo para você, porque pô, já é difícil fechar a conta, né? Então, assim, o papel de cooperativas, essa é uma coisa que, vamos dizer assim, é um terceiro setor que precisa atuar nessas comunidades como uma possível solução, a exemplo do que acontece em muitos países da América Latina, como a Bolívia, por exemplo, que eu pude testemunhar cooperativas atuando de maneira bem eficiente para a coleta de esgoto, sem visar o lucro. Né? Sem visar. E funciona bem assim, Luiz? A manutenção dos equipamentos, a disponibilidade, o atendimento àquela... Que cidade, assim? Qual o tamanho de uma cidade que uma cooperativa consegue atender, por exemplo, na Bolívia e funciona bem? Você chegou a visitar? Eu cheguei a visitar próximo de Cochabamba, áreas periféricas que tinham sistemas que funcionavam perfeitamente com cooperativas. É exemplo mesmo. Bem... 1.000 pessoas? Sim, assim? Não, você pode atuar na 15 mil pessoas. Até 15 mil? Não, você pode, na verdade, não tem uma limitação, tá? Eu acho que é uma questão realmente de você ter uma associação que seja... se organize eficiente, é lógico. Para executar esse trabalho. Sim, eu acho que é uma coisa que precisa ser copiada, expandida, é importantíssimo que seja, né? Porque esses lugares onde a conta não fecha tão fácil. Perfeito. Tem no Brasil alguma história de cooperativa que funciona? Olha, eu acho que existe um grande caso que é o CISAR, né, que é ligado ao CAGES, que surgiu no Ceará, que foi levado a outros estados, que ele não é exatamente uma coisa totalmente independente, ele teve um investimento de implantação financiado, né, pela CAGES, pelo governo, mas que a operação manutenção é autônoma, né? Eles conseguiram no sertão do Nordeste atender assim milhões de pessoas com abastecimento de água, com dinheiro, recolhimento de tarifas, organização comunitária, contratação de pessoas da comunidade. É um grande caso até mundial, quer dizer, e mostra que funciona, né? Porque a condição financeira das famílias no sertão do Nordeste é pior que as favelas urbanas do Sudeste, né? E eles conseguiram viabilizar o projeto. Então, assim, com o entendimento da realidade, boa vontade, é possível. Né? Perfeito. Pessoal, muito boa essa conversa, nosso primeiro bloco. Vamos entrar aqui no intervalo e voltamos com o nosso segundo bloco aqui da entrevista com o Luiz Fázio. Até o próximo bloco. Voltando aqui, pessoal, para o segundo bloco, vamos agora conversar com o Luiz sobre um tema de uma conexão que é importante para a gente falar, eu acho que é relevante. As empresas hoje, Luiz, estão buscando uma gestão ESG, uma pauta ESG, uma pauta sustentabilidade já mais formatada, mais estruturada. Como é que isso se encaixa ao saneamento, né? Uma grande empresa, uma empresa também média, mas que tem esse direcionamento, quer pavimentar o seu ESG, como trabalhar com saneamento nessa jornada? É muito boa essa pergunta, porque está bem no centro de boa parte do que a gente tem feito hoje, sabe? Hoje, a Biosaneamento, ela tem essa característica de fazer investimento na ponta, o last mile, né, atuar no território, e a gente lança a mão desse movimento ESG, né, das empresas pararem de fazer pequenas iniciativas, às vezes que eram legais, mas sem mensurar muito impacto, sem grandes ambições, né, alguma coisa pontual, ou de prazo muito curto, tanto quanto, né, doar uma cesta básica, que é legal, mas depois que a cesta básica foi consumida, ela acaba. Ela não gera. E assim, esse foi um grande desafio, né, eu como vinha do mercado privado, tinha esse acesso, né, a pessoas do mundo corporativo e conseguir começar por aí, convencer as pessoas, que até algumas que eu já conhecia, que já confiavam em mim, né, então
foi legal. E a gente tem algumas coisas para citar muito interessantes, né? Algumas que se relacionam diretamente com o negócio, como por exemplo a Unipar. A Unipar é um grande parceiro nosso. Perfeito. Uma empresa que já atua ligada ao saneamento e se impôs uma meta muito ambiciosa de impactar 2 milhões de pessoas até 2030 pelo saneamento. Uma muito meta legal. e tanto, é audaciosa, né? sim. Então assim, aí foi muito legal, eles se interessaram muito pelo nosso trabalho, a gente já está atuando em várias comunidades. Citar o Jardim Encantado, em Rio Grande da Serra, uma comunidade que eles contrataram a gente para fazer o diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico é um elemento interessante, né? Um case muito interessante é o da Unipar, né? A Unipar é uma grande empresa que já atua ligada, ela é um dos principais fornecedores da Sabesp, porque ela produz cloro e cal, que são usados no tratamento, além de produzir PVC, que também acaba sendo usado também no saneamento, né, em forma de tubulações. Então ela se impôs uma meta muito ambiciosa e ESG de impactar 2 milhões de pessoas até 2030 pelo saneamento básico. Então para nós é um parceiro ideal, eles também viram a gente como um parceiro estratégico para atingir esse objetivo. E a gente tem vários projetos em conjunto com eles e inclusive eles estão apoiando projetos ou, né, estamos visando apoiar projetos junto com a Gerando Falcões e fazendo triangulações com outras ONGs também que atuam em territórios. Mas eu queria citar um caso bem específico do Rio Grande da Serra, que é uma comunidade vizinha da Unipar, uma comunidade que, para você ter uma ideia, ela está dentro do plano de emergência, eventualmente, então ela tem esse impacto, sabe? Ela tem que participar do plano de emergência, então ela se sentiu de alguma forma ameaçada, pois lógico, é uma questão de segurança, de uma coisa positiva, mas que é interpretada de uma maneira meio assim, né? Putz, né? Será que a gente tem algum risco de estar perto dessa indústria? Né? E, na verdade não tem, é uma prevenção, risco, mas eles queriam fazer um impacto positivo nessa comunidade, né? Então, felizmente se convenceram, né, de contratar um diagnóstico propositivo, que o foco era o saneamento, porque é um foco do nosso quanto deles, mas também o diagnóstico, você precisa conhecer profundamente a realidade da comunidade para dar uma solução. Né? Que cidade que foi essa, Luiz? Na verdade, é uma pequena comunidade no município de Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Tá. Chama Jardim Encantado. São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. É uma comunidade que nem parece tanto uma favela, mas não tem coleta de esgoto. Chega um córrego limpo que sai contaminado pelo esgoto. Sim. E aí tem uma coisa que uma curiosa técnica que, assim, como recebe o esgoto, o córrego para frente começa a crescer muito a vegetação, acaba assoreando. Isso favorece inundações na própria comunidade, que é plana. Então, isso é mais um problema que não é tão óbvio, porque fica cheio de plantas, né, fertilizadas pelo esgoto. E a comunidade tem uma frustração muito grande de poluir aquele córrego, porque os moradores mais antigos lembram que nadavam lá. Isso tudo a gente pegou no diagnóstico, porque não é só ver as questões de saneamento, mas ver questões históricas, cultural, para juntar tudo isso. Questões de regularização fundiária, questões, sabe, se está numa APP, se o que é, o que não é, para juntar tudo isso para propor uma solução, um diagnóstico propositivo. Foi uma coisa muito boa, a gente tem conseguido que as empresas patrocinem. Isso é uma quebra de paradigma, porque geralmente as empresas têm, assim, um cuidado muito grande de contratar alguma coisa que dê um resultado muito claro. E o diagnóstico, ele pode dar um resultado muito maior, mas não necessariamente você vai ter a resposta antes, porque justamente a ideia é chegar na resposta a partir do diagnóstico. E ali a gente chegou a uma conclusão, conversando com a Sabesp, com a prefeitura, que o gargalo daquela comunidade era construir uma estação elevatória. Então a Unipar vai patrocinar uma estação elevatória e a Sabesp vai entrar fazendo toda a rede de coleta. Então vai ter uma comunidade que vai ter... Então isso é um exemplo bem, bem interessante. A gente está também atuando numa comunidade muito menor junto com a Unipar, em que a Tigre está lançando um novo sistema de tratamento de esgoto super descentralizado, que é como se fosse uma fossa, essas que a gente vê assim como um biodigestor, mas ela é ligada à energia e ela atinge uma eficiência suficiente de chegar a nível de água de reuso com uma cloração. Fantástico. Cara. Então, assim, é um lançamento da Tigre, então a Tigre entrou junto e a gente vai coletar na área de manancial de Ribeirão Pires 30 casas, né, que vai ter também é um córrego que chega limpo e sai poluído dessa comunidade. É uma comunidade que a Sabesp já tinha estudado, era totalmente inviável, porque o custo por família, por estar isolada, era muito maior do que eu aceitava, do que poderia ser priorizado no momento. Então é uma solução que está sendo acompanhada pela Prefeitura, pela Sabesp, pela SEAB de São Paulo, que também atua em áreas de mananciais, como uma solução inovadora, né, para saneamento. Mas também não se limita a grandes empresas
empresas que já têm esse objetivo ESG, né? O saneamento eu vejo como uma solução muito impactante, e quando a gente fala ESG, né, chega de greenwash, fazer impactos, né, permanentes e reais, você adotar essa metodologia do sistema condominial para fazer a leitura da comunidade, além de, logicamente, destravar ou a gente descobrir qual que é o gargalo para resolver o problema do saneamento, ela serve também para descobrir outras demandas. A gente faz 160 perguntas, a gente faz várias oficinas, invariavelmente a gente descobre outras dores, inclusive isso foi uma inovação nossa, a gente aproveita a viagem do diagnóstico para criar um cardápio de investimentos socioambientais, que podem ser desde coleta seletiva de lixo, fazer uma horta, ou às vezes tem problema de animais abandonados, mais variados problemas, caixa d'água que está faltando, a gente... O conhecimento leva às oportunidades, né? Então, assim, a gente tem conseguido também a Scania também patrocinou diagnósticos e a gente tem uma comunidade que ela está em vias de conseguir a regularização fundiária através de um trabalho que começou no diagnóstico. Então, assim, é uma coisa que se relaciona muito. O saneamento é uma questão que tem muitos problemas transversais, que vai desde traumas, questões culturais, históricas, e isso tudo, de alguma forma, precisa ser entendido para dar uma solução. Atuar numa comunidade regular foi o que eu aprendi na faculdade, relativamente fácil. Cada comunidade é diferente. Então a gente foi contatado, né, para fazer um estudo para a primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência do Rio de Janeiro, para Gerando Falcões. E quando a gente foi estabelecer lá como é que a gente ia fazer o diagnóstico, teve que dividir a comunidade em 4, porque dentro do Morro da Providência tem 4 áreas com realidades completamente diferentes. Então, diversas. E cada favela é uma favela. A gente tem quem de fora, eu não tenho esse lugar de falar, não cresci numa favela, né? Mas assim, e tinha esse preconceito comum que cidade e favela, como se favela fosse uma coisa só, mas não, cada favela tem os seus traumas, suas características, né? É muito mais diverso e muito mais complexo atuar lá, por isso que precisa de metodologias específicas, e historicamente, como não era obrigação das companhias de saneamento atuar dentro das favelas, isso é uma coisa que ficou negligenciada pela própria academia. Eu não aprendi isso na faculdade, né? Nunca se falou, não tive uma aula, né? Uma escola pública, o problema da falta de saneamento, eu sabia que faltava metade, mas assim, onde está essa metade? É justamente onde a gente não aprendia o que fazer para resolver o problema, né? É um contrassenso muito grande, mas é um problema que a gente tem que enfrentar, né? E eu imagino que cada comunidade vai apresentar um projeto totalmente diferente em relação à infraestrutura, ao contato ao munícipe ali, ao morador, até questões, né, de questões de violência que tem também. Tudo isso influencia de um jeito absurdo no projeto, né? Totalmente, né? Assim, é tudo muito diverso, né? Desde o espaço que você tem na rua, né? Se você usa a norma convencional de saneamento, possível, né? Existe trauma em comunidade, às vezes tem que lidar com traumas e mentiras que foram faladas, porque tem aquela coisa, né? O político só aparece na favela para pedir voto. Aí ele promete, depois ganha a eleição ou não ganha e não volta nunca mais volta, e aí as pessoas já não confiam. Não confiam mais em projeto. Então até você desenvolver a confiança, a gente tem nossos métodos de buscar eventualmente uma ONG local que já faz um trabalho que positivo, já tem uma ponte com eles. Perfeito. Complementar esse trabalho ou se associar a eles para conseguir ganhar tempo, né, de conquistar essa confiança para atingir uma eficiência. Mas assim, as empresas, a gente sabe que tem interesse, se uma empresa pode ter interesse em despoluir um córrego, se ela tem interesse em contribuir positivamente com a comunidade, é um caminho muito legal, sabe? E não é o investimento principal. O investimento principal, vou dar o exemplo da Sabesp, né? A Sabesp tem dinheiro, tem planos, tem metas para fazer, né? Então, assim, agora a contratação de uma empresa pode contribuir, né, como aconteceu no Jardim Encantado, a resolver um gargalo, botar como prioridade, às vezes uma comunidade de interesse, ou de qualificar mesmo esse investimento, sabe? De melhorar o performance, né? Pelo engajamento comunitário, porque as pessoas vão pagar mais tarifas, porque a gente vai poder fazer programas educacionais para que as pessoas não joguem lixo numa coisa boba, né? Mas assim, é impressionante como em muitos casos a Sabesp tem como pré-requisito superdimensionar as redes de coleta de esgoto, porque as pessoas jogam fralda, jogam absorventes, preservativos, jogam de tudo, né? Tudo. A gente fez um trabalho, até uma história interessante no passado, na Vila Pelé, lá em Santos, né? Uma empresa construiu um CDHU, tipo um CDHU, né? Uma estrutura de prédio, e desmobilizou uma
uma comunidade que tinha, não tinha esgoto, não tinha nada, e levou para essa estrutura de edificação. Muitas pessoas que entraram nos prédios nunca tinham usado banheiros. Pois é. Então esse caso de ter casas que não tinham banheiros, e quando chegavam dentro da casa, tinha uma senhora que começou a dar um problema de vazamento, e foram lá, ela tinha uma samambaia na bacia sanitária, porque ela entendia que aquilo ali era uma senhora já de idade, ela não sabia que aquilo era para usar ela para necessidades. Então, tem um processo, e muita gente no início também pegava e jogava pela janela um monte de coisa. Sim. Porque o hábito. Então existe um processo educacional também muito forte dentro desse processo, né? Fundamental, porque senão o teu projeto, assim, o projeto ele não funciona, porque você precisa, obviamente, da educação, né? Então o saneamento está muito vinculado à educação, né, também. Não é aí saindo até um pouco entrando na questão habitacional, que se relaciona demais com o saneamento, né? Você não resolve, né, também assim, vamos construir prédios e o problema está resolvido, né? Sim. A pessoa precisa de um preparo, ela vai ter que pagar um condomínio, ela vai ter que saber viver em condomínio, toda essa gestão, esse é um trabalho fundamental que a gente vê a Gerando Falcões fazer isso com maestria, assim, nos projetos, que é muito comum, a pessoa entra no prédio, rapidamente dá um jeito de vender pelo preço que for e volta para a favela. Exatamente. Faz algum dinheiro com aquilo. Acabou. E vai embora. Teve uma história de uma moradora que, numa situação de frio, ela tinha pouco recurso, ela desmontou a porta e colocou fogo dentro da porta, no meio do apartamento. Eles chamaram o bombeiro, obviamente, fumaça saindo. Era uma senhora que estava era uma pessoa até usuária de droga. E ela também... Você vê como o trabalho social é importante. Ela lá quase que gerou um incêndio no prédio porque ela precisava, né, ter calor ali. Sim. E ela queimou uma porta. Então, é uma situação muito difícil. E eu acho assim, né, que você vê como o projeto, quando viabilizado, pode até ser pela porta do saneamento, você está trabalhando coisas muito mais nobres também, não só na questão da água e do esgoto, né, mas você também está contribuindo com uma sociedade mais justa, mais confortável, mais adequada, né, para as crianças também, né, para as pessoas. Né? Isso tem a ver também com a resiliência do sistema, sabe? Você vê, São Paulo acabou de fazer um investimento de acho que 4 bilhões de reais em saneamento para a despoluição do Rio Pinheiros. Mas outros tantos bilhões já tinham sido investidos sem sucesso. Eu acho que tem inovações super importantes nessa despoluição que foi feita. Foi feito de maneira diferente por performance, inclusive tem que atingir metas de DBO no córrego, separado por bacias de córregos, né, dividido, né, em todas as bacias dos córregos que chegam no Rio Pinheiros. Mas, assim, é de consenso entre todos os níveis da Sabesp que eu converso, de que se não pode parar por aí. Se você não fizer projetos de regularização fundiária, desenvolvimento social, infelizmente, esse investimento vai acabar se perdendo ano a ano, o esgoto vai piorar, porque a favela vai verticalizar, né? As pessoas sem consciência vão sucatear os sistemas, não vão pagar a tarifa, vai diminuir a sustentabilidade. Quer dizer, a resiliência do sistema, a gente defende muito, e eu acho que um grande pecado só vamos fazer saneamento em lugar regular. Esse é o segredo do nosso fracasso, né? Porque a gente não fez, né? E o saneamento, então, nosso lema é que o saneamento é básico e urgente. Ele precisa ser atendido. Alguém não pode esperar para ter algo tão importante quanto o saneamento. Mas ele não pode parar. Ele não pode ter um pré-requisito da regularização fundiária, senão a gente vai demorar mais 100 anos para fazer. Porque assim, é mais ou menos a conta da regularização fundiária que vai demorar 100 anos. Então a gente não pode esperar, mas assim, também não pode parar nele. Né? Ele não pode ser restrito também à companhia do saneamento. Ela fez, não fez. A prefeitura tem que chegar junto, tem que trabalhar na regularização fundiária, no desenvolvimento social. O governo federal tem que trabalhar, sabe? É uma ação integrada, é uma responsabilidade da sociedade como todo, né? Eu imagino que isso é muito capilar, né, Luiz? Porque cada município tem que se preocupar com isso, cada estado, governo federal, comunidades, né, ONGs. Eu acho que isso é realmente uma canalização para um problema que é severo. Mas isso não é só do governo federal ou só do estado, como, né, por exemplo, o estado de São Paulo ou o governo federal. Eu imagino que os municípios também têm e podem se organizar para que isso seja, né, produzido. E buscar também parcerias, ONGs. Eu acho que é uma mobilização mais coletiva. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Você acha que isso é uma
assim, a entropia desse processo pode ser maior? Hoje existem pessoas batalhando aqui por questões de resolução, mas dinheiro poderia ser direcionado mais para isso de uma forma mais organizada nos municípios, estados e também no governo federal? Você acha que isso é uma coisa que tem essa força que você falou de várias partes, né? Como isso daí tem uma capilaridade maior, poderia ter maior? Eu acho que uma questão central é a pessoa, aquilo que eu falei no começo, a pessoa se sentir parte do problema. Né? E aí tranquilo falar isso, né? Porque eu mesmo, que tive formação, sabia do tamanho do problema, só caiu a ficha quando eu passei um fim de semana. Então, assim, os formadores de opinião, as pessoas que realmente, sabe, influenciam, elas não têm viver, elas têm. O banheiro delas funciona, né? Por mais que incomode o córrego ali, cheirando mal, tal, é uma vergonha, é ruim, né? É uma praia poluída, tudo, mas não aflige diretamente como as pessoas que realmente têm menos voz, né? Então, perfeito. Assim, e essas pessoas que têm menos voz, às vezes têm outras prioridades, também não têm uma educação ambiental, não sabem sequer que têm direito ao saneamento, já nasceram naquela condição. Então, assim, essa coisa, é uma culpa do governo. E aí tem aquela máxima, né, que todo mundo conhece, que a obra enterrada não dá volta. Então o governo também não quer fazer uma coisa, uma ponte, uma coisa, não quer fazer, porque o saneamento é isso, você passa o tubo, depois tá do buraco tapado, você não vê nada. Mais nada. Então assim, é uma coisa que precisa evoluir, essa consciência coletiva. Então, começar nas escolas. Você tem um trabalho muito legal, que esse foi contratado pela Amazon, que a gente instalou um biodigestor para uma circularidade de tratamento de lixo orgânico em escola pública, né, em Cajamar, em que o resto do lixo da cantina vai para o biodigestor, gera gás que é utilizado na cantina, que produz mais comida, e produz um fertilizante que é usado na horta, que produz mais comida. Então, essa coisa da consciência ambiental, a educação, é o que vai mudar a realidade. Porque a partir do momento que a população fala assim, esse córrego não devia estar poluído, e todo mundo fala isso, aí é só assim que os políticos realmente vão aí a obra enterrada vai começar a dar mais voto, né? Então, assim, é uma onda que todo mundo precisa participar. Então, é muito bom estar aqui falando disso. A gente está à disposição, porque acha muito importante. Muito bom, pessoal. Então a gente encerra esse segundo bloco, partimos agora para o intervalo, daqui a pouco o próximo e último bloco da nossa conversa com o Luiz Fazio. Voltamos então agora, pessoal, para o terceiro bloco e vou pedir aqui para o Luiz perguntar para ele a opinião dele sobre a questão, né, de sustentabilidade e saneamento. E a gente aqui, até antes de entrar na entrevista, a gente estava falando de alguns projetos interessantíssimos na Amazônia, que ele já viveu, né, com comunidades indígenas. Luiz, você acha que realmente essa questão, né, de sustentabilidade, nesse espectro mais amplo do tema, com saneamento, como que esse tema se relaciona e envolvendo comunidades quilombolas, indígenas, comunidades que vivem no meio de uma floresta? Conta essa história pra gente. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente tem o saneamento, ele é fundamental para as pessoas, é uma questão social e é uma questão ambiental, mas a gente associa muito à poluição do córrego da cidade, do rio urbano, né, Tietê, Pinheiros, né, de Guanabara, poluídos. Sim. Mas assim, existe uma relação que a gente percebeu, né, a gente teve privilégio de ser contratado pela Energisa, né? Energisa, né, uma companhia de eletricidade, né, tradicional brasileira, que tem a concessão do Acre e assumiu a responsabilidade de fazer eletrificação de comunidades isoladas na floresta amazônica. Escolheu a Vila Restauração, que é uma comunidade de uma reserva extrativista do Alto Juruá, próximo da fronteira com o Peru, no meio da floresta amazônica. Assim, um lugar bastante isolado, são 3 voos, mais 7 horas de barco para chegar lá. E ela instalou a eletricidade e fotovoltaica, né? Usina fotovoltaica, uma torre de celular, já revolucionou a comunidade, né? Fantástico. Mas e quando eles chegaram lá, eles perceberam que os funcionários não podiam beber a água que o pessoal bebia, porque ficavam todos com dor de barriga, porque a água, né? Aí eles começaram a olhar um pouco mais, viram que era um caos a questão sanitária, né? E não era o tema exatamente que eles tratavam, mas foram buscar a ajuda, né? Chegaram ao Instituto Iguá, né? Que é um instituto ligado ao saneamento, mas tem uma atuação independente, que acionou a gente, porque a gente é um parceiro de ponta de leste-maio do Instituto Iguá. E a gente foi lá fazer o nosso diagnóstico, aplicar a metodologia num contexto assim totalmente, que era uma grande novidade, né? E como todos, mas a metodologia é justamente isso, conhecer a realidade. Então, fomos lá, aplicamos a metodologia, pesquisa, vistoriamos e tudo mais, envolvemos aí pessoas também com sistemas baseados na natureza.
descobrimos alguma coisa que, né, quando a gente vê assim, os Yanomamis na tragédia sanitária, né? Realidade que a gente também tem contato com outros povos em comunidades isoladas, indígenas e tal, e a realidade dos Yanomamis, em muitos aspectos, é a realidade de praticamente todas as comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que não tem saneamento para nada, né? Nem infraestrutura. Vamos lá, pode até estender entre... não só saneamento, você precisa de uma infra básica. O ser humano tem o direito fundamental de uma infra básica. Ele tem que ter saneamento, que é água, esgoto, coleta de lixo, né? E de cuidar da questão das águas pluviais, mas ele também precisa, hoje em dia, de eletricidade e telecom, né? E quando existe uma coisa que eu acho que é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade que a gente precisa divulgar, é muito bom estar aqui falando disso, que é o seguinte: o Brasil, ele tem se a gente for pegar assim, qual que é a grande lição de casa que o Brasil precisa? O Brasil foi escolher uma lição de casa para contribuir, né, com o adiamento do fim do mundo, né, na questão do aquecimento global. Preservar a floresta amazônica talvez vai ser o voto certo. Né? Perfeito. A gente tem que ter os outros biomas, tem um monte de lições de casa, mas se a gente tiver que escolher uma, a gente vai deixar a floresta amazônica de pé, porque ela vai jogar muito carbono no ar destruída. Né? Agora, e a estratégia também mais... A campeã seria, vamos promover a bioeconomia para manter a floresta de pé, gerando sustentabilidade. Tá? Agora, quem vai tocar a bioeconomia na ponta? São milhões de pessoas que vivem na floresta, né? Tem muita gente que vive, sim. E agora, imagina alguém vai tocar algum projeto, a gente aqui de São Paulo ficar, né, fazendo fantasias de projetos legais, tá? Aí você vai tocar com alguém na ponta, que vai ser fundamental para o projeto, só que o cara... Não tem internet. De barriga, não tem água, no lixo não tem internet, você não vai poder fazer uma call com o cara não vai poder receber, né? O cara tá isolado no meio de uma floresta, numa condição completamente primitiva, né? E assim, e isso se estende a todas as comunidades. Assim. Os indígenas, é notório que os indígenas eles têm um papel fundamental, assim. É clássica aquela foto de uma reserva indígena preservada e uma área vizinha devastada, né? É muito comum. Eles têm, assim, tem índios que devastam, claro que tem, mas é exceção. Na verdade, assim, na regra, eles são grandes preservadores. E a comunidade geral que vive na floresta, justamente, vai ativar a bioeconomia, eles são fundamentais. E tem, assim... Só que, apesar dessa necessidade, e isso é um ponto importante, quando você associa, né, a necessidade da infraestrutura para essa população na floresta, você associa um problema que era local, que é o cara que está lá, né, se ferrando sem água, né, com água poluída e tal, para um problema global. Né? Você precisa dele. Então, e a ferramenta para fazer essa conexão são os créditos de carbono. Então, acho que a gente está num momento muito importante, que é outra coisa que todos precisamos, né, entender mesmo, é que a gente não pode perder essa oportunidade dessa geração de recursos que vai vir mais cedo ou mais tarde, né? O Tratado de Paris está aí definido, ainda não operando, né? Mas ele vai operar, o Brasil vai ter o direito a um bom dinheiro e a gente precisa cuidar que esse dinheiro não vai pagar simplesmente o custeio da máquina pública. Perfeito. Que lugar melhor para investir esse dinheiro do que na infraestrutura básica do povo da ponta, que vai ser responsável pela implementação dos projetos, para a vivência disso. Né? Para fazer o projeto acontecer. De fato, né? Você comentando aqui, né? Imagina hoje, na Amazônia, você falou do Acre, né? O Acre tem Rio Branco, mas você tem uma estrutura de quantas cidades ali, né, que podem ser beneficiadas com esse processo, com esses projetos, porque são cidades muito pequenas, né? Você tem 1.000 habitantes, 500 habitantes. Então, eu vejo que quando você consegue, né, levar projetos para essa ponta, né, porque é muito fácil a gente aqui nos grandes centros urbanos que a gente está, a gente olhar, mas a gente não tem a vivência, isso que você viveu, né? Você foi para lá, né, Luiz? Você esteve do lado, você viu uma criança, como a gente estava conversando aqui no intervalo, com um vermífugo ali intenso, porque é uma criança que está se alimentando de água com coliforme fecal e tudo. Isso é uma realidade muito dura, né, da gente... Total. Assim, hoje em dia uma criança indígena, em geral, quilombola ou ribeirinha, que é uma condição bastante... Quando a gente fala ribeirinho também,
que é o ribeirinho? Sim, É um indígena que não está vivendo numa reserva, né? Sim, Normalmente tem uma casa, uma edificação perto do rio ali. Tem o povo que foi do Nordeste no ciclo da borracha, que muitos também eram indígenas, né? Sim, também eram indígenas. Porque boa parte da população nordestina é indígena e provavelmente os que foram para lá, né? Né? E, bom, e é um mix. A Vila Restauração é um bom exemplo, né? A gente lá identificou o trauma com o ciclo da borracha, o período de escravidão que índios e o pessoal que foi lá no ciclo viveu em condicional lugar a escravidão. Com os patrões da borracha. Então é legal que o diagnóstico pegou toda essa coisa. Pegou isso também. Exato. E falando com os médicos que atendem, é muito parecido com as piores favelas urbanas. É vermífugo em cima de vermífugo, né? E assim, hoje é uma população que presta um serviço ambiental de interesse mundial, fundamental, com recursos abundantes e disponíveis. E assim, um ponto que, né, esses dias eu estive falando com uma companhia que está na ponta aí fazendo projetos de crédito de carbono no mercado voluntário, porque o mercado principal ainda não está funcionando, mas o mercado voluntário já é um mercado bilionário disponível, né? Tem os institutos internacionais que aceitam e fazem projetos para comercialização de créditos de carbono no mercado voluntário, e essa empresa decidiu, com grande conhecimento de causa, que ela não tem segurança jurídica para fazer nenhum projeto em reserva indígena, que seria um super produto, uma coisa super justa, uma coisa importantíssima. E assim, hoje o Brasil precisa se dedicar no nosso Congresso a dar segurança jurídica para que a gente consiga fazer essa coisa meio óbvia, que é conseguir pagar, e não é nem com dinheiro da União, com dinheiro internacional que está interessado, que vai querer investir, né, numa comunidade indígena isolada que está preservando comprovadamente, intrinsecamente, culturalmente preservando uma floresta que é fundamental para o mundo inteiro, e a nossa regulação, por ser uma terra da União, né, porque não a gente fala reserva indígena, parece que o índio é proprietário, ele não pode vender, ele não pode cortar madeira, explorar, vender, não pode, um monte de coisa. Ele vive extrativismo, de caça, vive numa questão, exatamente, que coisa melhor do que poder ele receber o benefício do serviço ambiental que ele presta, já presta, né? Ele já presta o serviço, só não está sendo remunerado, né? Então esse é um ponto de reflexão, uma melhoria muito urgente que a gente precisa fazer. E deve ser um desafio de cadastro também, de saber quantas pessoas estão ali. A gente teve um recente censo do IBGE. Esse censo chegou até lá, você sabe, tem informação, Luísa, se você sabe, porque assim, a segurança jurídica está muito numa informação de gestão, né? Porque para um país ou para uma instituição internacional bancar a questão do crédito de carbono, ele vai bancar para uma instituição que tenha essa estrutura de gestão, né? Um CNPJ, ou que seja uma ONG, ou que seja uma estrutura mínima de organização, não é empresarial, mas assim, de gestão capaz de receber o fundo e depois comprovar o que está usando aquele dinheiro, com benefícios e melhorias. Hoje a minha pergunta para você é, dentro dessa estrutura, né, a segurança jurídica que a gente está discutindo aqui está baseado no quê? É gestão mesmo? É organização das empresas, das pessoas, saber o número de pessoas que vivem ali? Não, assim, eu acho que isso é um problema mais fácil sinceramente não saberia exatamente a eficiência do IBGE. Eu sei de algumas coisas de ineficiência, mas eu acho que esse não é o ponto principal. Sim. Eu acho que a questão é que isso não está definido, isso não virou prioridade. Infelizmente, eu acho que o governo hoje está focado em ter o recurso do crédito de carbono, porque a gente tem uma floresta que está de pé. Mas assim, em você permitir que empresas dentro do mercado voluntário, né, consigam fazer projetos de... Não existe essa segurança jurídica porque não existe essa outorga, porque não é objetivo. Acho que aí é questão de realmente o advocacy, a gente conseguir que isso seja revertido e que tenha um projeto de lei, regulamentação, porque fala assim, ok, dentro desses parâmetros podem ser feitos projetos de pagamento do serviço ambiental que as comunidades indígenas estão prestando. É muito óbvio, é muito simples, né? Mas é uma terra da União, né? A terra indígena não é do índio, é do governo brasileiro, né? É do governo, sim. Então, assim, por causa disso, essa empresa tem um monte de compradores desse crédito de carbono, mas não tem segurança jurídica para fazer o projeto. Então, essa é uma coisa que a gente precisa superar, e precisa superar rápido, né? Que é muito importante. Sim. Luiz, vamos falar um pouquinho agora também dos projetos, vamos falar de futuro. O que vocês estão trabalhando para futuro, projetos em andamento, alguma coisa que você possa falar aqui para a gente, novas iniciativas em alguma comunidade brasileira?
Você tem alguma história para contar para a gente agora Sim, de coisa em esteira que você está desenvolvendo? Felizmente, né, ou até infelizmente, a gente é muito procurado, sabe? Uhum. Porque não temos muitos concorrentes. Sim, Não, players que façam eu vou falar um assim, escopo é igual, engraçado né? que eu vi no mercado que a gente ia pegar assim, eu entrava numa concorrência, tinha 16 concorrentes qualificados. Com experiência vasta. Assim, a gente não contava isso para o cliente, mas daqueles 16, 10 iam entregar mais ou menos um produto que ia atender. Vamos falar sinceramente. Sim. Mas assim, infelizmente a gente não tem essa mesma condição, porque o problema é gigante, né? Sim. Muito além do que a gente possa arranhar profundamente. A gente quer, assim, inspirar, dar exemplo. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente está se movimentando. Tivemos recentemente na Escola da Cidade, apoiando de alguma forma também o ISPER em cursos nesse sentido, né? Eu acho que levar o conhecimento que já existe, que já é brasileiro, para a academia, eu acho um grande objetivo, né? Porque assim, né, os alunos precisam aprender aquilo que é o que a gente precisa fazer, né? E é muito diferente do que eu aprendi e, infelizmente, eu sei que hoje ainda continuo ensinando quase da mesma maneira que eu aprendi, né, numa escola pública, né? Então, assim, a gente tem essa agenda, a gente também tem uma agenda de se associar mais a ONGs que já atuam nos territórios. Perfeito. Assim como a gente faz com a Gerando Falcões, a gente está em conversa bastante avançada com a Teto, que foi onde a gente nasceu. Né, que constrói uma casa em 15 dias, né? A Teto tem um projeto com plástico, né, se eu não me engano. Sim, tem um projeto fantástico que a gente foi convidado para fazer a solução de saneamento para esse projeto, né? Que foi no Porto de Areia, né? Na periferia de São Paulo, em que foi feita uma casa com blocos plásticos reciclados, né? Você monta a casa muito rapidamente, legal, né? E imagina a circularidade disso, né? Você usa só plástico reciclado, monta a casa, uma casa com um padrão muito bom, e já uma casa com banheiro, né? Que resolveu aquela minha mágoa inicial com tratamento de esgoto, que a gente fez um sistema específico para a condição lá. Que foi muito legal. E ele está indo super bem, é um projeto que vai ser escalado, né? E um exemplo de projeto. Então, atuar com ONGs eu acho que é um grande objetivo. A gente tem conversas aí com várias grandes ONGs, né? Tipo Habitat, né? Exato. Não, são amigos, a gente já atua, né? E a gente espera em breve ter projetos com. Acho que é um caminho muito bom, sabe? Da gente. Porque, como eu falei, como a gente se relaciona e até o que acontece com a Gerando Falcões, de que eles já fazem outras coisas, e o saneamento é bom vir com outras coisas, a gente atuar com parcerias. E essa parceria pode ser também com pequenas prefeituras, né, como aconteceu em Goianinha, que a gente está com um projeto bacana lá também. Perfeito. Então, assim, a gente quer expandir, quer, assim, ajudar outras pessoas que queiram fazer a mesma coisa que a gente. Nesse caso, acho que a gente precisa se unir, né? Porque sem dúvida. Estamos longe de resolver o problema até a meta que a gente estabeleceu, 2033, infelizmente não é factível, não vai acontecer. É possível, muito próximo. Então já estamos aí 2040 e se der tudo muito certo. Né? Perfeito. Todos esses dados, Luiz, que você produz em diagnósticos, imagina a riqueza que são. Você falou 160 perguntas, né? Vocês desenvolveram um método, né? Sim. Para chegar numa comunidade. Esse método é um método mais exclusivo de vocês? Vocês têm pesquisa científica já vinculada? Vocês já fizeram algum trabalho com alguma universidade? Tem isso? Na verdade, assim, a gente teve o privilégio de ser apresentado para Deise Coelho, que é uma figura que aprendeu essa metodologia que chama sistema condominial. Sim. Então, assim, a gente já pegou uma tecnologia muito madura. A Deise, ela é consultora do BID, né? Perfeito. Então, ela já atua na América Latina, atua no Haiti, na África. Então, assim, a gente já... não é um método próprio, a gente fez, logicamente, a gente vai evoluindo na medida em que... Porque é muito customizável, importante, né? Mas a base já é uma base de uma tecnologia de mais de 30 anos brasileira. Assim, não, na verdade, a gente está aplicando um método que está disponível, inclusive, no site do governo federal, você acha, né? Sistema condominial. Então, assim, é uma metodologia brasileira que vale a pena ser empregada e a gente está à disposição para quem quiser conhecer. Então, fantástico, acho que é isso, né? Perfeito. Infelizmente, o problema é grande demais para a gente querer resolver sozinho. Sozinho, é possível, né? É muito grande. E Luiz, vocês ficam onde em São Paulo?
Tem escritório, a Biosaneamento tem? A gente tem escritório na Cívico, que é um coworking de negócios de impacto, que fica em Pinheiros, né? Legal. Então isso é muito legal, porque lá a gente tem a oportunidade de conviver com outras iniciativas. É muito bom, é muito bom estar lá, que a gente sempre está encontrando gente também. Cria uma energia diferente, todo mundo tem que passar num filtrinho lá, eles verificam se você está atuando em algum negócio. Não é só ONGs, tem negócios de impacto, até mais negócios de impacto, mas é essa coisa. Lidar com pessoas. E aí é muito legal fazer um testemunho assim, que eu trabalhei 20 anos, né? No mercado competitivo, que tinha o seu propósito, a gente pregava, né, gerava impostos, construía coisas interessantíssimas e tal, mas assim, eu falo por experiência própria, você trabalhar com impacto num problema tão importante assim, é muito mais prazeroso. O feedback que você tem de uma comunidade, a sensação, você vai trabalhar, não importa, é difícil, não importa, você volta para casa menos cansado, sabe? Você volta, sabe, enfrenta os seus outros problemas com mais facilidade, vale a pena, mesmo que você ganhe menos dinheiro, com certeza a gratificação pessoal é uma recompensa inestimável. Eu acho assim, sabe, Luiz, quem trabalha com sustentabilidade tem um senso de legado, de deixar alguma coisa, né? Nossa passagem aqui é muito rápida. Então você imagina se a gente tem você, né, com toda a sua estrutura técnica, sua inteligência, seu estudo, e você conseguir desenvolver alguma coisa que possa perpetuar, porque sustentabilidade é sustentar, né? Sustentar uma sociedade melhor, mais justa. E quando você pode contribuir com isso no seu dia a dia, e você poder ver que isso foi deixado ali de alguma forma, e o nosso papel é esse, é deixar alguma forma, a gente pode contribuir com isso. A gente falou de muita contribuição aqui dos municípios, do governo estadual, do governo federal, municipal, outras ONGs, outras pessoas. Eu acho que quando a gente trabalha assim, realmente isso é gratificante, né? A gente poder deixar alguma coisa, né, aqui, não só usufruir do planeta, ganhar dinheiro, e a gente não deixar nada que possa ajudar o outro, né? Porque quando a gente trabalha em sustentabilidade, você está preocupado com aquela criança que está tomando vermífugo lá. Então, você vai impactar a vida desta criança, né, com seus projetos. Imagina quantas crianças e famílias se impactaram nas comunidades que vocês já fizeram a estrutura de tratamento. E elas estão lá agora se beneficiando, né, dessa estrutura. Isso é algo assim que obviamente me sensibiliza, e eu acho que isso é importante. Outras pessoas que acompanham aqui o nosso canal também têm essa percepção. E é por isso que tem a felicidade, né, que você deixa alguma coisa aqui, né? Mas é isso. E eu acho que também tem uma coisa que eu aprendi muito com a visão de mundo dos indígenas, né? Nesse contato, alguns projetos. A gente fez projetos em terra indígena também. Que legal. Que às vezes é muito fácil, fácil. É importante ter uma relação com eles e entender todo o processo. Tem muitas diferenças, são outras culturas, mas assim, eles conseguem, eles fazem grande parte do trabalho, sabe? Eles são muito... E eles têm uma visão muito mais clara, isso não é uma lacração, é fato. Eles se sentem uma coisa que a gente também e não sente por algum motivo que se perdeu, que é a gente tá respirando um ar que nenhuma indústria produziu, né? Exatamente. A gente consegue fazer o absurdo de conjugar assim, nós e a natureza, como se a gente não fizesse parte dela. Então, separa isso, né? Então, assim, agir pela natureza, pela sustentabilidade, agir em causa própria, né? Assim, quem tem filhos, né? A frustração, né? A frustração que as crianças já têm hoje, a depressão dos adolescentes, tá muito ligado a essa questão, tipo, o mundo tá acabando. Eu tô nascendo agora e o mundo tá acabando. Já tá acabando. Como é que é isso, né? E falando em anos, né? A gente não tá falando em séculos, né? Sem dúvida. Então, assim, cara, estamos hoje num dia de muito calor, né? E aí assustador, fora de época, no mundo inteiro. Então, eu acho que é isso. Todo mundo tem que se sentir o que é, né? Que é parte disso tudo. E que, mais do que legado, é uma questão de sobrevivência mesmo. De sobrevivência, concordo. Pessoal, então é isso. Muito boa conversa com o Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para o Biosaneamento. Legal. Que possa impactar, né, muitas pessoas e comunidades aí pelo Brasil e fora do Brasil. Que seja esse o caminho. E, pessoal, muito obrigado aqui por você participar do nosso programa, acompanhar aqui o Gestão em Ação, o nosso podcast também, o nosso programa TV Cultura Paulista. Muito bom ter você com a gente. Espero que esse episódio possa contribuir com você com visões amplas e diferentes e transformadoras. Um abraço e até o próximo episódio.